Este vídeo vai ser um daqueles vídeos um bocadinho mais longos, sensivelmente 20 minutos. Porquê? Porque eu vou tecer algumas considerações que eu acho serem particularmente importantes quando estamos a desenvolver um layout de uma página. Como vocês sabem, mesmo não sendo programadores e se estiverem a ver este vídeo, o layout, o aspecto visual de uma página é aquilo que vai, primeiro, cativar o nosso visitante. E se o nosso visitante não tiver um layout que seja atrativo, que seja imersivo, o que é que vai acontecer? Provavelmente ele vai desistir de utilizar a nossa plataforma. Então eu vou utilizar este vídeo para vos mostrar como resolver o problema que eu deixei ficar no vídeo anterior, que era a questão da organização do aspecto visual da nossa página, e vou concentrar especificamente aqui todos os passos que nós devemos fazer sempre quando estamos a construir um layout. Porquê? Para vocês perceberem que as coisas não nascem simplesmente pelo facto de que alguém sabe tudo de cor. Okay? E nessa perspectiva, então, acompanhem-me neste vídeo onde vocês vão poder verificar como é que eu vou construir ali o quadro que pergunta ao administrador se ele tem a certeza ou não da eliminação de um determinado utilizador. No final do vídeo anterior deixei aqui um desafio no sentido de resolverem ou de procurarem resolver uma questão de aspecto visual que não estava a funcionar muito bem no vídeo anterior. E ela prendia-se fundamentalmente com esta funcionalidade do eliminar. Eu, entretanto, fiz aqui uma alteração àquele aspecto visual que não estava a funcionar e, em vez de resolver o problema, o que eu fiz foi uma coisa contrária. Isto é, eu resolvi zerar o código, neste caso aqui, ok? Ele começa aqui no container, e é este código aqui onde diz eliminar o utilizador que vai ser apresentado aqui neste espaço. É um título e, como podem observar, aqui não tem qualquer formatação neste momento. Então vamos tentar fazer aqui a formatação disto e eu quero vos mostrar qual é uma das técnicas de construção ou de produção do código que vocês nunca devem menosprezar e que é a seguinte: nenhum programador sabe tudo de cor e à medida que as novas tecnologias vão evoluindo, como é óbvio, vão ter que adquirir outros conhecimentos, novos conhecimentos, vão ter que se adaptar a novas versões de algumas ferramentas ou bibliotecas que usam. E, por conseguinte, é sempre uma boa prática, uma excelente prática, em minha opinião, vocês terem sempre à mão, e quando eu digo ter à mão é ter próximo, ter de fácil acesso, a documentação das quais vocês se possam servir no sentido de poderem depois aplicar estes conhecimentos nos vossos exercícios ou nos vossos projetos. Eu estou a dizer isto neste sentido. Por exemplo, no caso do Font Awesome, quando nós queremos utilizar um determinado ícone, como vocês podem ver, eu aqui no meu browser tenho uma ligação direta aqui à área dos ícones do Font Awesome. Porquê? Porque desta forma eu vou poder procurar aqui, por exemplo, mail, e ele vai me dizer quais são os diferentes ícones que posso utilizar dentro da minha aplicação. Não tenho que saber exatamente todos eles de cor, até porque estaremos a falar de um universo de 675 ícones e que está a crescer. No caso do Bootstrap, existe ainda por cima uma outra condicionante. É que estamos a falar agora, de uma forma bastante recente, do Bootstrap 4, que veio alterar algumas práticas que nós tínhamos no Bootstrap 3 e, por conseguinte, algumas das práticas que nós anteriormente utilizávamos e que ainda também podem ser utilizadas, foram, entretanto, alteradas ou melhoradas e, por conseguinte, se nós quisermos tirar partido delas, nós devemos ter sempre à mão aqui a área da documentação. Eu, inclusive, sugiro que vocês não coloquem aqui o link para o site do Bootstrap, mas sim o link para a área documental, para a área da documentação, porque assim escusam de estar a fazer mais cliques, ok? Eu, por acaso, tenho aqui assim nesta área, mas o que é que vocês deverão fazer? Bom, simplesmente arrastar para aqui. E neste caso eu vou eliminar esta que ali está e, portanto, quando eu clico aqui, eu estou na área documental do Bootstrap. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque numa circunstância como esta, em que nós estamos a desenvolver uma aplicação, muitas vezes nós vamos nos esquecer como é que as coisas são feitas. Nós vamos nos esquecer, ok, o que é que eu posso utilizar aqui para formatar isto? O que é que está aqui a funcionar mal? Bom, eu neste momento tenho aqui um container. E isto é Bootstrap. Tenho aqui também o título que está centrado com o Text Center, também é Bootstrap. Mas eu quero colocar tudo isto dentro de um painel de Bootstrap 3, que neste caso se chama, na versão nova, Card. Okay? Então, se nós formos ver aqui, se eu colocar aqui Card, ou vamos experimentar aqui colocar Panel. E se vocês verificarem aqui o Panel, aparece aqui uma expressão a dizer Migration. Então, se eu for aqui aos Panels, o que ele me vai explicar é que
nesta questão da migração, e ele agora vai ler aqui o site, na questão da migração entre o Bootstrap 3 e o Bootstrap 4, panel deve ser alterado para card. Ok? O panel default também foi removido e não tem substituição. Depois existe aqui o panel group, etc. Portanto, aquela estrutura que eu usava anteriormente do panel agora chama-se card. Ok? Vamos colocar aqui uma card para envolver então o nosso site. E eu, entretanto, aqui fechei o site. Ok? Vamos voltar atrás. Vamos aqui regressar ao nosso espaço. Então, quando eu quero aqui entrar no eliminar, eu vou ter aqui eliminar utilizador. Eu quero deixar ficar aqui um espaço por cima, um espaço por baixo, quero colocar aqui uma card à volta disto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu no container, dentro do container, eu vou colocar um div class card. Vamos deixar ficar assim por instantes e vamos deixar ficar tudo isto lá dentro. O que é que vai acontecer então? Nós vamos ter aqui o título e vamos ter depois aqui os dados que iremos apresentar dos clientes, ou neste caso dos utilizadores. Peço desculpa, eu já vou mais à frente na ideia da minha aplicação. Como vocês podem ver, embora não seja muito perceptível, está aqui já uma card feita. Ele tem aqui um ligeiro contorno, mas está colado acima. Ora, no Bootstrap 4, existem umas classes muito interessantes que nos permitem então estabelecer margens e paddings. As margens é o distanciamento de um elemento para cima, para o lado, para baixo, para a esquerda, para a direita, etc. O padding é o distanciamento do conteúdo dentro desse elemento. Ora, se eu colocar aqui M3, ou vamos colocar M5, que é o máximo, porque vai variar entre 1 e 5, o que vai acontecer é o seguinte, reparem. Eu vou agora refrescar e reparem o que é que vai acontecer a todo este elemento. Eu vou aqui refrescar e reparem como ele abriu um espaço bastante grande relativamente ao topo e ao fundo da página. O M significa margin. No entanto, vocês poderão perguntar, então, e se eu quiser só uma margem no topo? Bom, neste caso nós poderemos usar MT e o T de top, ok? Da mesma forma que eu posso colocar MB de bottom, left e right. Se eu colocar MR ou ML, nós não vamos ver de facto uma grande alteração, porque estamos a falar das margens da esquerda e da direita. Mas se eu colocar MT5, o que nós vamos ter a ocasião de verificar aqui é que quando refrescamos a página, a margem vai ficar apenas para cima. Ora, nós queremos uma margem para baixo também. Então nós podemos colocar MT3 e depois MB3. E não vamos estar a colocar margem nas laterais. Okay? Então vamos aqui refrescar e temos 3 para cima, 3 para baixo, não temos margem nenhuma de qualquer lado, porque às vezes as margens aqui vão criar problemas. Vamos definir um pathing, isto é, um distanciamento interior. Então neste caso eu vou colocar P e quero um distanciamento de 5, é o distanciamento máximo. Vamos verificar o que é que vai acontecer aqui ao elemento, vamos refrescar e reparem, ficou extremamente largo, se calhar é demasiado largo. Então vamos aqui moderar isto, vamos colocar P3, ok? Vamos aqui refrescar e temos aqui o P3. Ora, eu disse no vídeo anterior que queria agora, dentro deste espaço, uma outra card mais pequenina que me permitisse apresentar os dados do utilizador. Bom, mas eu sei que eu quero distanciá-la um pouco aqui para baixo. Então vamos já verificar o que é que vai acontecer quando eu colocar aqui um div class e vamos criar uma row dentro deste container. Uma vez que é um container e não é um container fluido, este container já é um container mais estreito, daí que o nosso card fica aqui balizado por este lado. Vamos então criar uma linha aqui por baixo e dentro desta linha nós vamos colocar uma coluna, mas vamos colocar uma coluna mais centrada. Okay? Então vamos verificar aqui o que é que o Bootstrap nos oferece nesse sentido. Então nós temos aqui na questão da grid, okay? Grid System. Se nós formos verificar aqui na Grid System, ele fala aqui todos aqueles conceitos que são já conhecidos do Bootstrap 3. Alguns deles foram implementados de forma melhor, que o caso do call, etc. Mas nós podemos continuar a utilizar o call SM12, call SM6, etc. E temos aqui também o Justify Content MD Center, etc, etc. Portanto, podemos fazer todo este tipo de implementação. Eu vou cingir-me àquilo que eu sei trabalhar melhor, que é, neste caso concreto, colocar as colunas e os offsets. Então vamos tentar fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui uma row e vamos colocar aqui um div class call xs, que é a mais pequenina, xs, por exemplo, 8. Então vou colocar call offset xs
e neste caso 2, porque 2 mais 2 dá 4 e o 8 dá 12. Vamos verificar se isto vai ou não funcionar. Neste caso vamos colocar aqui barra div, vamos colocar lá um texto, ok, teste, e vamos verificar o que é que vai acontecer. Okay, vamos aqui refrescar e reparem, o que aconteceu foi esta coisa estranha. Parece aparentemente que o sistema de offset não está a funcionar. Vamos aqui experimentar fazer isto. Vamos remover daqui o call e vamos deixar ficar só offset. Também não funciona. Bom, vamos então ao nosso sistema de grid. E era isto que eu vos queria explicar. É que muitas vezes nós vamos estar aqui a fazer testes com conhecimentos que tínhamos de uma framework anterior e que entretanto foram alterados, neste caso, por exemplo, com o Bootstrap 4. Então vamos procurar aqui offset. Okay? Offsetting columns. E ele vai explicar aqui, ok, como é que isto se faz. Temos aqui offset MD, offset MD4, ok, e portanto ele diz-nos aqui que nós podemos colocar call MD4, offset MD4. Ok, muito bem. Vamos então experimentar para ver o que é que acontece com este sistema. Vamos aqui experimentar com o call MD. Ok? Vamos aqui então testar. E reparem como ele foi lá para o meio. Portanto, temos aqui então o seguinte. Vamos aqui colocar também uma card para podermos verificar onde é que o conteúdo está a aparecer. Reparem, ele está a aparecer ali no centro. Eu não quero que ele apareça assim, desta forma tão estreita. Vou querer mais largo. Então vamos fazer aqui o seguinte. Call MD8, offset 2. 2 mais 2 dá 4, mais 8 dá 12. Vamos guardar, vamos aqui refrescar e temos então já um espaço muito mais interessante. Vamos definir uma margem para cima e outra para baixo para ficar com um espaço. Então o que é que nós vamos aproveitar? Vamos acrescentar aqui M3. Mas atenção que esta margem vai ser colocada a toda a volta. Vamos verificar qual é o comportamento e como vocês podem observar, há aqui um comportamento estranho porque encostou aqui à esquerda e afastou ali da direita. Então o que é que nós podemos fazer aqui neste caso? Vamos colocar margem top 3, margem bottom 3. Vamos refrescar aqui novamente e temos o nosso problema resolvido. Ok, está ali um espaço um bocadinho maior, está aqui um espaço também maiorzinho. Agora vamos fazer um pathing aqui no interior. Então vamos colocar aqui P3. Neste caso o pathing é o espaço interior e portanto nós vamos ter aqui um espaço médio aqui para dentro, ok? Tranquilo, está fantástico e vamos então avançar com o seguinte. Portanto eu queria com isto dizer-vos basicamente isto, é que a construção de um layout deve obedecer a este tipo de critério sequencial. Isto é, vocês vão fazendo, vão testando, vão fazendo, vão testando. Porque se escreverem muito código, o que é que vai acontecer? A determinada altura vocês já não vão perceber onde é que está a falha. E desta forma vocês puderam ver rapidamente como nós conseguimos criar ali as condições para quê? Para agora podermos inserir lá dentro os dados do nosso utilizador. Ora, onde é que nós temos os dados do nosso utilizador? À partida estarão aqui. Ok? À partida estarão aqui. Nós vamos partir do pressuposto que de facto foram retornados dados do utilizador e portanto temos os dados do utilizador de 0 contém os dados do utilizador que estão na base de dados. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos procurar aqui o PHP e vamos verificar se os dados estão lá ou não. Então vamos colocar aqui um echo, simplesmente assim, só para testar, vamos colocar aqui dados utilizador de 0, nome completo. Ok? Ora, para que isto funcione, obviamente nós temos que ter aqui uma URL bem definida. E portanto, se eu agora refrescar, reparem que ele disse, ok, nome completo não existe, obviamente que será só nome, é o que dá, não voltar aqui ao fim de alguns dias, vamos aqui refrescar. E cá está então a Ana Cardoso. Se nós repararmos aqui, quando eu vou a gerir utilizadores, eu estava a trabalhar aqui com a Ana Cardoso. Portanto, se eu for aqui eliminar, vai-me aparecer Ana Cardoso e eu quero também o e-mail dela, por exemplo, ok? Então nós podemos colocar aqui echo e-mail, vai aparecer tudo pegadinho, não tem qualquer problema. Vamos ver só se os dois dados aqui aparecem. Portanto, cá está o Ana Cardoso. O que é que eu posso fazer então com esta informação? Eu posso concatená-la numa frase perguntando ao administrador se tem a certeza absoluta que quer eliminar este utilizador. Vamos então proceder a essa formatação. Então vamos fazer aqui isto de uma forma que eu entendo mais correta. Eu vou deixar ficar aqui isto só para nos guiarmos e podermos até copiar código.
Isto que nós aqui temos não está de facto mal. Nós poderíamos inclusive colocar aqui um echo e depois formatar aqui o texto com HTML, colocar divs, parágrafos, etc. Colocar qualquer coisa deste género. No entanto, não é a prática mais correta. A prática mais correta é só utilizar PHP quando é estritamente necessário. Okay? Não tem qualquer problema, o sistema vai encarregar-se de fazer essa transformação do PHP para HTML. Então o que é que nós vamos colocar aqui? Se nós queremos colocar aqui um texto, okay, até com o nome e com o endereço de e-mail a negrito, por exemplo, nós vamos poder escrever o texto em HTML e sempre que quisermos injetar o nome, vamos injetá-lo através de PHP. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui um parágrafo e vamos escrever, tenho a certeza que pretende eliminar o utilizador e agora. Vamos dar aqui um espaço. Vamos colocar aqui strong, que nesta circunstância apenas serve para colocar a negrito. E depois o que é que nós vamos fechar? Vamos já fechar aqui o strong. E vamos colocar aqui PHP echo dados utilizador 0 nome. E vamos fechar aqui o PHP. Okay? E portanto já temos aqui algumas informações. Eu vou aqui comentar estas duas linhas. E reparem então o que é que vai acontecer. Vamos aqui testar e cá está. Tenho a certeza que pretende eliminar o utilizador Ana Cardoso. E se eu quisesse agora colocar aqui o seu e-mail, colocaria desta forma. Cujo e-mail é strong, novamente. E vou já aproveitar para colocar um ponto de interrogação, porque é uma questão que eu estou a fazer, e vou colocar aqui echo, desculpa, neste caso PHP echo, dados utilizador, okay, já aqui não há espaço, de 0, e-mail. Okay? E reparem como o código pode começar a tornar-se complexo, porquê? Não porque seja complexo na sua essência, mas porque é bastante extenso. Okay? E vamos verificar então o que é que vai acontecer aqui com este nosso parágrafo. Nós vamos agora fechar aqui o parágrafo, mas vamos aproveitar para o centrar. E para centrar o parágrafo basta colocar classe text center. Vamos então verificar o que é que vai acontecer agora aqui. Vamos refrescar e cá está então. Ele diz assim, tenho a certeza que pretende eliminar o utilizador Ana Cardoso, cujo e-mail é anacardoso@gmail.com e faz a pergunta. Okay? Poderão até equacionar o seguinte, colocar ali 2 pontos e puxar Ana Cardoso para baixo. Tranquilo. Vamos colocar aqui 2 pontos, vamos colocar aqui BR, vamos puxar atrás e o strong vai passar para baixo. Portanto, vamos ter agora aqui isto apresentado desta forma, o que esteticamente se calhar está um bocadinho melhor. Ana Cardoso, cujo e-mail é anacardoso@gmail.com. Faltam aqui os 2 botões, que neste caso vão ser então 2 botões, um para o não e outro para o sim. Vamos aproveitar aqui a classe do parágrafo para definir uma margem para baixo, porque eu quero ter os meus botões colocados em baixo. Okay? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, poderíamos colocar aqui margem bottom 5, por exemplo, mas podemos fazê-lo de outra forma. Vamos colocar aqui os botões, okay? Eu vou colocar aqui inclusive um comentário, botões, sim, neste caso não e sim, e eu vou explicar porque é que habitualmente eu uso o não na esquerda e o sim na direita, porque tem a ver com a questão da leitura. Nós habitualmente lemos da esquerda para a direita, o que quer dizer que temos tendência para avançar para o lado direito, e daí a afirmação positiva para o lado direito, a afirmação negativa para o lado esquerdo, ok? Assim como o cancelar e o ok, ou o aceitar, etc. Então nós vamos poder aqui centrar os 2 botões criando um div, classe, text center, /div, e vamos apenas criar aqui os botões. Neste caso não vamos criar botões, mas vamos criar sim hiperligações. A href é igual a qualquer coisa que depois iremos definir no próximo vídeo. E esta href vai ter uma classe btn primary, e vamos aqui definir o texto. Neste caso sim, ou melhor, não. E vamos definir este aqui como sendo o sim. Vamos verificar o que é que acontece então agora aqui na nossa página. Vamos aqui refrescar e vocês veem que tem aqui não e sim. Eu pessoalmente não gosto muito dos botões serem tão pequeninos, tão estreitinhos, ok?
Então o que nós podemos rapidamente ver, antes de terminar este vídeo, é que nós já tínhamos criado aqui no nosso CSS, e podemos consultar isto porque não vamos alterar nada. Se eu fizer Ctrl+P, já tínhamos colocado lá no main.css, que é o fecheiro que é criado automaticamente através da execução do Sass. Nós já tínhamos criado aqui estas classes btn size 100, size 150. Bom, eu vou usar aqui o btn size 150 e ele simplesmente vai definir uma largura fixa. Então vamos aqui colocar, vamos aqui fechar, vamos colocar aqui na classe do botão, vamos acrescentar btn size 150 para o não e para o sim. E reparem o que é que vai acontecer então aqui. Os botões vão ficar um bocadinho mais largos e para mim, na minha opinião, esteticamente ficam muito mais interessantes. Se não gostarem deles tão largos e se seguiram aqui os vídeos ou têm acesso ao código através do GitHub, vocês podem mudar para 100, porque nós também tivemos o cuidado de fazer apenas com 100. Também é aceitável. Vamos apenas terminar este vídeo com mais uma pequena formatação, que é arranjar aqui um espaço para os botões um bocadinho maior. Então o que é que nós vamos fazer aqui? No div, onde estão os botões, vamos colocar simplesmente um MT5, se calhar é muito, vamos colocar aqui 3, e um MB3. Para cima e para baixo, 3 de margem. Então vamos aqui verificar o que é que aconteceu agora no nosso código, ok? Muito mais interessante. O que é que vai acontecer quando nós fizermos não? Vamos regressar ao ambiente anterior, que é o ambiente que contém, então aqui o A é igual a gerir utilizadores. Neste caso, utilizador gerir. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Simplesmente A é igual a utilizadores gerir. No caso do não. No caso do sim, é isso que nós vamos deixar ficar para o vídeo seguinte. Porque vamos mostrar aqui o que é que nós vamos fazer dentro do próprio ficheiro eliminar. Ele vai executar-se novamente, vai verificar através de um trigger que nós vamos deixar ficar aqui, que foi feita aqui uma resposta afirmativa e vai então depois aqui fazer o código para eliminar o utilizador, informar que o utilizador foi eliminado e deixar ficar lá um botão para podermos voltar à área anterior. Vamos testar, no entanto, ainda no final aqui o nosso botão de não. Vamos clicar aqui em eliminar. Se eu clicar aqui em não, ele regressa aqui, ok? Como podem verificar, está a funcionar. O sim ainda não faz nada. É isso que nós vamos fazer no próximo vídeo.